Irmãos, nós vamos, então, hoje é o nosso último estudo em teologia bíblica do Antigo Testamento. Glória ao Senhor por todo o cuidado dEle, até aqui nos ajudou o Senhor. Momento precioso, tempo precioso que nós tivemos ao longo desse ano diante do Senhor. Nós vamos ter no ano que vem um novo tema, nós ainda vamos alinhar exatamente assim que nós decidimos, eu vou passar para os irmãos, mas nós vamos seguir o nosso curso, nós provavelmente vamos retomar em fevereiro, como de costume em dezembro, em janeiro, nós vamos ter outro estudo aqui que nós ainda vamos definir, mas nós não vamos parar os nossos cursos de quarta-feira, eles vão ser ininterruptos, como de costume, e nós estaremos dando aqui outros estudos até isso. O pastor aqui está lembrando, eu coloquei lá no grupo para os irmãos também, quarta que vem o pastor Hernandes estará aqui conosco. A princípio nós não precisaremos fazer inscrição, vai ser por ordem de chegada, o espaço é limitado, então se você quiser garantir o seu lugar, chegue um pouco antes, a sempre lota, quando o pastor Hernandes vem, então não deixe para chegar em cima do horário. E aí na próxima quarta, na última quarta de novembro, será nosso culto especial de ações de graças. Fique ligado aí para mais informações sobre esse nosso culto especial. Então nós vamos seguir aqui com o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, perguntas que expõem o coração. Daqui a pouco os irmãos vão entender o porquê desse subtítulo, perguntas que expõem o coração. Quero convidar você a abrir comigo, lá no profeta Malaquias, até mais fácil você abrir em Mateus, e voltar um livro, fica mais fácil de você achar. Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 ao 5, como introdução aqui para o nosso estudo. Mesmo texto que o pastor Vladimir pregou, 2 domingos atrás, esteve falando conosco através desse texto, e foi do agrado de Deus que nós caíssemos dele novamente hoje. Então nós vamos ler. Primeira Malaquias, capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disse: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém. Como introdução aqui, nós vamos falar do título, da autoria e da data do livro de Malaquias. Bom, o título é o nome do próprio autor do livro, de quem o escreveu, é um nome desconhecido no Antigo Testamento, você não vê esse nome. É provável que o significado do seu nome seja uma abreviação de mensageiro de Yahvé, o significado do nome dele. Esse significado é pertinente ao contexto do livro, pois esse enfatiza a ideia de um mensageiro divino. Então nós temos os sacerdotes são apresentados no livro como mensageiros de Deus, no capítulo 2, verso 7, você vê isso. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. A ideia de mensageiro é aquele que traz a palavra de Deus, esse intermediário pelo qual Deus envia a sua mensagem. Então é usado nesse sentido. O precursor do Messias é chamado de mensageiro, 3:1, vai dizer: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então uma referência a João Batista, como nós vamos ver. Aí um pouquinho ainda, nesse mesmo versículo, você vê mais uma vez o anjo da aliança. Na revista atualizada está, mas a palavra anjo significa mensageiro, e a NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu por o mensageiro da aliança, enquanto na revista atualizada está anjo da aliança. Então veja a conexão, de uma possível tradução do nome do autor com o contexto do seu livro, a ideia de mensageiro. O título se enquadra perfeitamente ao livro como a mensagem profética final de Deus para Israel
antes da vinda do Messias e seu precursor, João Batista. A gente sabe que depois que Malaquias escreve, fica aí por volta de 400 anos sem revelação do Senhor. É chamado período do silêncio. Vários acontecimentos históricos vão acontecer. E depois quem vai surgir é justamente João Batista, preparando o caminho para a manifestação do Messias. Tendo em vista a realidade do templo, do sacerdócio e do normal funcionamento do sacrifício, estabelece 515 a.C. como a data mais remota possível, que a ideia que foi quando o templo de Zorobabel foi terminado, essa reconstrução do templo. Então tudo isso já havia sido estabelecido, então não tem como ser antes de 515 antes de Cristo, foi depois dessa data. Só que nós temos mais algumas pistas ali para determinarmos uma data mais precisa. As condições espirituais de Israel, descritas nos livros de Esdras e Neemias, assemelham-se com os problemas escritos em Malaquias. Por exemplo, casamento mistos, negligência no sustento dos sacerdotes, opressão dos pobres e vida familiar deplorável, o que leva a datação tradicional do profeta para os últimos 30 anos do 5º século antes de Cristo, que é por volta de 430 a 400 antes de Cristo. Então é uma data mais provável de escrito de Malaquias, sendo então um profeta pós-exílico, o último profeta que foi usado aí por Deus para trazer a sua mensagem para o seu povo. Então ele foi contemporâneo, provavelmente, de Esdras e Neemias nesse tempo pós-exílico, onde nós vemos várias lutas que justamente serão aqui acusadas por Deus através do seu profeta, aquele povo que foi restaurado a sua terra depois do cativeiro babilônico de muitos anos e agora estava já experimentando uma frieza espiritual, uma apatia espiritual, como nós vamos ver aqui na sentença do profeta ao povo de Judá. Estilo. Malaquias, em claro contraste com os outros profetas, não fala a Israel em uma proclamação profética aberta, mas emprega um estilo de dialética, isso é, um diálogo que vai contrapondo as partes, ou uma disputa no qual traz acusações divinas contra Israel, apresenta a recusa da nação em aceitar tais acusações e apresenta a prova da sua condição de culpada, né? Então ele faz isso, mais um detalhe, essas disputas são apresentadas sempre através do modelo de perguntas e respostas. Os 4 capítulos do livro somam 23 perguntas ao todo, por isso o subtítulo, Perguntas que expõem o coração. A denúncia é feita nesse sistema de dialética, de uma disputa, de um diálogo onde é feito perguntas retóricas e é como se o profeta fosse responder aquilo que o povo iria dizer e ele contra-argumenta, né? Aqui a gente viu um exemplo no capítulo 1 que nós lemos. Ele vai dizer: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aí, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Então são perguntas, respostas para contrapor, aí depois a sentença do Senhor. E assim vai por todo o livro, esse sistema de disputa, tá bom? Então ele é único nesse sentido, no seu estilo literário. É um profeta, mas a forma de apresentar a sua profecia, a sua sentença, ela é diferenciada do restante dos profetas. O contexto histórico, então um pouco mais daquilo que estava acontecendo. Já vimos que é um profeta pós-exílico, que estava acontecendo alguns problemas de apatia ali, espiritual. Então, apesar da influência dos seus líderes enviados por Deus e dos pontuais surtos de fervor espiritual, o Israel pós-exílico foi marcado por frieza e indiferença espiritual. A idolatria pré-exílica cedera lugar à indiferença pós-exílica em relação a Deus e a sua merecida adoração. É como se eles estivessem vivendo pós-Deus, né? É como o pessoal fala da Europa hoje, né? Que vive um tempo em que simplesmente
tanto faz, não liga mais para Deus, a gente está reconstruindo aqui a nossa vida. Então é interessante analisar a história dessa forma. O povo simplesmente foi restaurado e agora eles queriam correr com as suas próprias coisas do que com as coisas de Deus. A denúncia do profeta Ageu, que também é pós-exílico, é nesse sentido também. Vocês deveriam estar reconstruindo o templo do Senhor, mas cada um corre atrás da sua própria casa. Vocês estão vivendo em casas apaineladas, enquanto a minha casa encontra-se em ruínas. Cada um queria recomeçar a sua própria vida. Muito parecido, em alguns casos, não todos, a esse tempo de pandemia, onde veio esse hiato, na história. Aconteceu muitos incidentes tristes, e agora todo mundo quer correr atrás da sua própria vida, e muitas vezes, em muitos casos, deixa-se o Senhor de lado, para cada um correr atrás do seu próprio prejuízo, muito parecido com aquilo que estava acontecendo no contexto de Israel. Houve esse hiato, do exílio, esse prejuízo para a história, para a vida do povo. Esse povo agora que teve a sua sorte restaurada, cada um queria correr atrás dos seus próprios interesses, e o Senhor, o seu reino, a sua obra estava ficando de lado. Então a gente tem que se entender num período de história parecido e ter esse zelo, para que a gente não incorra no mesmo erro do povo há tantos anos atrás. Então veja que interessante como nesse sentido a história é cíclica, não é? Esses acontecimentos. O ciclo de indiferença trouxe falta de apoio financeiro à adoração do templo, o que sem dúvida ajudou a provocar corrupção entre os sacerdotes, que por sua vez produziu desmantelamento social e familiar, com o aumento de divórcio, casamentos mistos, isso é, de crentes com incrédulos, e desavenças familiares, ou choque de gerações. Então, um abismo foi chamando outro abismo, um problema foi dando lugar a outros problemas. Então é interessante olhar com essa ótica para o livro e para os problemas ali denunciados. Foi para esse indiferente e apático povo que Malaquias é enviado como mensageiro de Yahvé, a fim de despertá-lo para a fidelidade integral, para dar um choque nesse povo, para despertar esse povo do sono que ele estava vivendo. Como Paulo vai dizer aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É como se fosse esse despertar que Deus estava fazendo ao seu povo através do profeta, para dar esse choque, esse chacoalhão a um povo que estava vivendo de forma indiferente ao Senhor. A mensagem do livro. Carlos Oswaldo, que é um daqueles que a gente consulta para fazer o nosso estudo, no seu livro Foco e Desenvolvimento, ele vai resumir a mensagem do profeta Malaquias da seguinte maneira: a decadência na vida moral e religiosa de Judá, fruto da sua falta de confiança na benevolência pactual de Yahvé, será visitada com um julgamento purificador que combina severidade e graça, trazendo assim esperança aos que se arrependem. Como sempre, esse ponto é muito presente. Os profetas, ao mesmo tempo que falam de um juízo iminente sobre o povo, como castigo, punição, é também um juízo que mostra a graça, misericórdia para aqueles que se arrependem. Então, sempre os juízos de Deus, nós vemos misericórdia e graça misturados, sempre dando chance para a pessoa se arrepender e voltar à sua fé e se voltar a Deus. O juízo final não terá chance. O dia do juízo final será o juízo definitivo, mas até lá, Deus vai mostrando a sua longanimidade, a sua paciência, derramando os juízes, mas também juízos misturados com a sua misericórdia e dando chance para os homens se arrependerem. Agora o esboço sintético, que a partir daí nós vamos então tentar resumir o livro baseado nos seus tópicos principais, para você ter uma ideia geral do que trata o livro de Malaquias e poder sair daqui sabendo um pouco mais sobre ele. Tem 3 divisões basicamente o livro, com as suas subdivisões. A primeira divisão que nós fazemos é justamente esse trecho que nós lemos na introdução do nosso estudo, do capítulo 1, versículo do 1 ao 5.
2 ao 5, porque o 1 é só a sentença, né? É o comecinho ali. Então, a causa fundamental da decadência moral e religiosa em Judá seria a falta de confiança na bondade pactual de Yahvé. Então, nós vemos nesse trecho, o amor pactual de Deus é afirmado. Ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. O amor pactual de Deus é questionado pela nação. Então um profeta coloca aqui a fala da nação, mostrando o que passava no coração do povo. O povo não estava acreditando que Deus de fato o amava. A nação estava pensando que de alguma forma Deus estava deixando eles de lado. Interessante isso, né? Eles acabaram de retornar do exílio e estavam vivendo já um tempo de esfriamento de novo, se esquecendo do Senhor, da sua bondade e da sua misericórdia, questionando o amor de Deus por si. E nós vemos o amor pactual de Deus é vindicado pela eleição de Israel e rejeição de Edom, né? Ele escolhe Jacó e despreza Esaú. Então Esaú é o pai dos edomitas e Jacó é o pai aí, então, dos israelitas, nesse sentido que diz o texto. Interessante, irmãos, trazendo isso um pouco mais para perto de nós, da nossa vida, como isso é importante e fundamental para nós desenvolvermos a nossa vida com o Senhor. Eu acredito que é muito mais do que a certeza de salvação, que é bíblica, e que a palavra de Deus deixa claro que nós podemos ter a certeza que somos salvos, nós que cremos em Jesus, no testemunho que Deus dá sobre o seu Filho, como vai dizer 1 João no capítulo 5, eu gosto de substituir, para a gente entender melhor, a expressão certeza de salvação com a expressão a certeza do quanto Deus nos ama, que é a mesma coisa, só trocando as palavras para deixar de uma certa forma mais vívida para nós. A certeza de salvação é isso, é baseado no amor de Deus por nós. E muitas vezes na nossa caminhada cristã nós tropeçamos, nós saímos do caminho justamente pelo mesmo pecado de incredulidade que o povo estava evidenciando. Nós começamos a duvidar que Deus nos ama tanto quanto Ele diz nos amar. E a partir daí começa a vir uma série de problemas, a começar justamente no nosso afastamento do relacionamento de Deus. Quando nós começamos a duvidar do quanto Deus nos ama, nós deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar. A partir daí, tudo de errado começa a aparecer na nossa vida, porque a nossa vida depende disso, do quanto nós lemos a Bíblia, do quanto nós oramos. Dessas duas coisas, é a nossa comunhão com os irmãos. Desse tripé, depende todo o nosso desenvolvimento como cristãos, a nossa santidade, do nosso compromisso com a palavra, nosso compromisso com a oração, que é o nosso relacionamento com Deus, também manifestado no nosso relacionamento com os irmãos. Quando nós duvidamos do quanto Deus nos ama, nós nos distanciamos do nosso relacionamento com Ele. E a partir daí nós começamos a criar brechas na nossa vida para o pecado. Nós vamos apagando o espírito, nós vamos ficando mais fracos espiritualmente, e assim nós cedemos espaço para esse leão que ruge procurando alguém para devorar, que está à nossa volta, e fracos espiritualmente para combater o nosso principal adversário, que não é carne nem sangue, mas os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Nós ficamos fracos e muitas vezes perdemos várias batalhas espirituais, porque nós não estamos cheios do Espírito. Então veja, esse problema do povo, a dúvida com relação a quanto Deus os amava, é o nosso problema muitas vezes. Muitas vezes quando nós pecamos, e nós incorremos às vezes no mesmo erro, aquela área que há muito a gente talvez já venha lutando diante de Deus para vencer, pedindo perdão, lutando, e às vezes quando nós caímos, nós pensamos, puxa, acho que Deus acabou a paciência que Ele tinha comigo, acho que agora Deus já não me olha mais da mesma forma. A gente sente até que se a gente orar, parece que Deus não vai nem nos ouvir mais, que Deus está irado, furioso conosco e não nos quer ver mais na sua frente. Nós nos sentimos frios e espiritualmente distantes de Deus, começamos a duvidar da nossa salvação,
começamos então a nos afastar, não orar mais, porque nós sentimos que a nossa oração não é mais ouvida, não sentimos mais prazer na leitura da Bíblia, e assim um abismo vai chamando outro abismo. Isso acontece com muita frequência, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Eu acho que quase sempre, eu acho que todo mês acontece de alguém chegar para mim e falar: pastor, eu não estou sentindo Deus, eu estou me sentindo fria espiritualmente, eu não estou sentindo que Deus me ama, eu estou me sentindo distante do Senhor. Esse tipo de sentimento é muito comum. Eu acredito que todos aqui em alguma medida já experimentaram e já vivenciaram isso, como eu já experimentei isso muitas vezes na minha vida. Quero compartilhar alguns textos para trazer clareza a esse assunto, aplicando a nossa vida. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é Deus afirmando através de Paulo. Nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a promessa de Deus. Deus promete isso a Israel também. Ele vai dizer em Isaías, tanto no Novo como no Antigo Testamento, nos dois testamentos nós vemos provas da certeza de salvação, do quanto Deus nos ama. Ele vai dizer através de Isaías: mas Sião diz, o Senhor me desamparou. A mesma dúvida esboçada por Malaquias, Isaías vai denunciar. Antes de Malaquias, o Senhor me desamparou, o povo estava falando, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Essas são as palavras do Senhor para um povo que estava duvidando do seu amor. Ainda que seja possível haver uma mãe que abandone o filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti, jamais abandonarei vocês. Nada pode separar vocês do meu amor, que está em Cristo Jesus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8, Ele deu evidência clara do quanto nos ama, ao enviar Jesus por nós, pessoas que não mereciam tamanho amor, tamanha graça. Como o pastor Vladimir bem disse, nos assusta muito mais do que ele rejeitar Esaú, ele amar Jacó, e merecidamente, incondicionalmente aqui. E nós vemos no Antigo e no Novo Testamento, muitas vezes a rebeldia do povo, mas o zelo, a paciência, Deus trazendo de volta o seu povo, Deus fazendo alianças incondicionais com o seu povo. Paulo vai dizer isso a Timóteo: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de forma alguma pode negar a si mesmo. Ele prometeu. Ele fez uma aliança conosco através do seu Filho, do sangue de Cristo, uma nova aliança, profetizada, predita no Antigo Testamento, manifestada na plenitude dos tempos por Jesus, uma aliança que Ele fez conosco, incondicional, e Ele é fiel à sua palavra, não pode negar a si mesmo. É por isso que inclusive em Malaquias, no capítulo 3, verso 6, Ele vai dizer: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, Senhor, não mudo, sou sempre o mesmo. Eu não vou deixar a minha palavra, eu não vou deixar a minha fidelidade. Eu dou a minha palavra e eu a cumpro, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Tendo o Senhor dito, Ele cumprirá. Essa é a ideia de o Senhor ser imutável. Os seus propósitos são imutáveis, a sua palavra é imutável, Ele não volta atrás. Não é como nós que mudamos, que temos os nossos sentimentos, os nossos atributos variados. Não, Ele é sempre o mesmo, e Ele não volta atrás da sua palavra. A certeza de salvação se baseia, no final das contas, no próprio caráter do nosso Deus. 1 João no capítulo 3, 20 e 21, de uma forma muito semelhante a tudo que nós temos visto, ele vai dizer:
Pois se o nosso coração nos acusar, todas essas acusações que eu exemplifiquei para os irmãos de dúvida com relação ao amor de Deus, né, com relação à frieza espiritual, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. João sabia que essa era uma realidade. O nosso coração é mau, desesperadamente corrupto, vive a nos acusar. O acusador das nossas almas usa o nosso coração para fazer isso. Setas inflamadas do maligno são lançadas sobre nós, setas de acusação. Deus não ama você, Deus abandonou agora, você não é nada, você não é nada. Quem é você? Como que Deus vai te usar? Olha como você está sujo, está suja, não dá mais para Deus te usar. Esse tipo de acusação vem no nosso coração, o próprio diabo faz isso, e Paulo vai dizer como nós apagamos os dados inflamados do maligno com o escudo da fé, Efésios 6, que é o escudo da fé nesse sentido? É saber que quem dita para nós o quanto Deus nos ama não é o que nós sentimos, o que nós achamos, mas é o que Deus diz. É quando mesmo nos sentindo frios, mesmo que o nosso coração grite para nós que Deus não nos ama, que Deus está indiferente a nós, que Deus está longe de nós, eu pela fé creio na sua palavra, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós apagamos os dados inflamados com o escudo da fé, nós cremos na palavra. Deus é maior do que o nosso coração. O que significa isso? Eu não sou o que eu acho que eu sou, eu não sou o que eu sinto que eu sou o que Deus diz que eu sou. É isso. Eu creio na palavra de Deus, antes de acreditar no que eu estou sentindo, porque o meu coração é mau, desesperadamente corrupto e enganoso. Pela fé eu me firmo na palavra de Deus. E se, amados, então se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus, nós oramos, nós nos achegamos confiantes. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer: nos acheguemos então com ousadia pelo novo e vivo caminho que Cristo conquistou por nós, pelo qual nós podemos entrar no Santo dos Santos, através da sua carne, da sua obra. Por isso nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que nós seremos aceitos pela fé em Cristo, não na nossa bondade que não é nada, mas na obra perfeita de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós nos aproximamos de Deus, tendo a certeza que Ele nos ouve. Sempre há graça diante de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Há sempre bênção de Deus quando nós nos aproximamos dEle em oração e na leitura bíblica. Há sempre bênção, nunca maldição. Há sempre acolhida, há sempre eterno amor nos esperando, não por causa do nosso merecimento, mas por causa da obra perfeita de Jesus. Pode buscar a Deus, você vai ser acolhido, você vai ser ouvido. Todos os pecados foram jogados sobre Cristo, e por meio dele nós nos chegamos a Deus. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso João vai dizer: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Muitas vezes nós dizemos que conhecemos, mas nós não cremos. Esse que é o problema. Parece que é duas palavrinhas que passam desapercebidos, mas as duas precisam ser reais. Nós precisamos conhecer o amor de Deus e crer nele. E crer nele. Nós temos que de fato acreditar que Deus nos ama tanto quanto Ele diz que nos ama. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Permanecer no amor é crer no amor de Deus, é isso que Ele está dizendo. E Deus nele, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Ou seja, o dia que Cristo voltar, a gente se aproxime de Cristo com confiança, e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quando nós estamos de fato pela fé alicerçados no amor de Deus, confiantes em Deus,
Nós não vamos temer o dia da morte, o dia do juízo, pelo contrário, nós vamos encarar esse dia com alegria, com vibração, porque para mim o morrer é Cristo, o viver é lucro, Paulo vai dizer. É assim que o cristão encara a morte, o dia do juízo, a volta de Jesus, o final das coisas, com vibração, com alegria, por causa da fé, por causa de estarmos no amor de Deus. Mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe o medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A dúvida e medo andam juntos. Quando nós duvidamos, nós temos medo. Quando nós temos convicção, nós temos confiança. E o amor de Deus, a fé no amor de Deus, produz confiança para nós seguirmos, para nós levantarmos e para nós irmos adiante. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Você pode se levantar e você pode seguir em frente, porque Cristo é o nosso Salvador. A segunda parte do livro de Malaquias, ele vai dizer que a parte maior aqui, que é o miolo do livro, ele vai classificar, o Carlos Oswaldo, dessa forma: as evidências da decadência moral e religiosa em Judá eram a frouxidão religiosa, os rompimentos familiares e o cinismo social, essa indiferença social, com as pessoas, os quais seriam todos julgados por Yahvé. Então aqui é feita a denúncia. Então os subtítulos, os subtemas do ponto 2 são os pecados denunciados. Então nós temos a frouxidão religiosa, aqui em primeiro lugar falando dos sacrifícios, do tipo de sacrifício que o povo apresentava. Veja a denúncia no versículo 6 do capítulo 1. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Eles se faziam de que não sabiam o que estava acontecendo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrificar, não é isso mal? Quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Apresenta ao teu governador. Então veja a denúncia. Eles estavam apresentando ao Senhor, eles estavam oferecendo a Deus como sacrifício o que restava, o resto. Era para oferecer o melhor para o Senhor, o animal mais excelente, o sem mancha, sem defeito, o animal perfeito, porque era símbolo da perfeição de Jesus. Era o melhor animal que era para dar para o Senhor, não o que estava quase morrendo, o moribundo. Era esse que eles estavam oferecendo. Eles pegavam aquele animalzinho que estava quase morrendo e oferecia ao Senhor. Ele pegava aquele pão embolorado e oferecia ao Senhor. Aí o profeta vai dizer: oferece isso ao seu governador, e veja qual vai ser a reação dele. Sirva o líder de vocês como vocês estão servindo ao Senhor, e veja o que ele vai dizer de vocês. Olha, se o ser humano vai achar desprezível o que você está fazendo, que é um pecador, quanto mais Deus, que é santo. Irmãos, muitas vezes nós fazemos isso. É sempre o tempo que sobra, é sempre o que sobra de tudo. Não é o melhor, não é de coração, não é com alegria, não é com disposição, com vibração. Deus quer o nosso coração em primeiro lugar. E quando nós fazemos de coração, com a intenção no lugar correto, nós damos o nosso melhor para o Senhor. Essa é a denúncia. Era um coração que não tinha prioridades no Senhor. Por essa razão, era sempre o que restava para o Senhor. E é interessante, no capítulo 2, ele é longo esse bloco, mas olha só que pesado. Capítulo 2, versos 2 e 3, ele vai dizer: se não ouvirdes e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Olha só que interessante: eu amaldiçoarei as vossas bênçãos.
amaldiçoarei as vossas bênçãos. Coisas boas se tornam maldições na nossa vida, porque nós não as consagramos para o Senhor. É quando o celular se torna, que deveria ser uma bênção, se torna um ídolo na minha vida, ele se torna uma maldição para mim. Coisas que deveriam ser bênçãos, que Deus manda como bênção, nós nos apegamos mais a elas do que ao Senhor das bênçãos, e elas se incorrem como maldições na nossa vida, se tornam perniciosas para nós. É isso que ele está falando. Eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos, e já tenho feito isso. Versículo 3: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto desses sereis levados. Muito forte que o profeta fala, é realmente uma sentença pronunciada ao povo. Mas também fala do rompimento familiar, que é um sinal de infidelidade com a aliança, quando ele vai dizer, a partir do versículo 10, quero enfatizar aqui no 14, capítulo 2, 14, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ele vai dizer aqui, portanto, no versículo 15, no finalzinho, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ele odeia o divórcio, o repúdio. Divórcio é sempre pecado, não importa, eu estou certo, ele está errado, ela está certa, eu estou certo, ela que está errada, não importa quem está mais errado do que quem. Divórcio é sempre um pecado para os dois lados. Deus odeia o divórcio, Deus não quer o divórcio em hipótese alguma. Isso é pecado diante de Deus, é o que diz a sua palavra. Ele odeia o divórcio, e se Deus odeia, é melhor não fazer. C, a outra acusação, cinismo ético, apatia moral contra o meu próximo. Eles não estavam ligando um para com os outros, cada um pensava só em si mesmo. E eles vão dizer assim no versículo 2, 17: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Ou seja, eles estavam dizendo assim, vale a pena ser mal, porque tem tanta gente fazendo maldade, e nenhum deles é julgado pelo Senhor, então compensa fazer o mal. Parece que Deus gosta dos maus, Deus não pune os maus. Então a aparente demora de Deus julgar o pecado na vida de alguns, estava levando alguns outros a olhar para essa situação e a falar, parece que Deus está apático, indiferente, e isso levava essas pessoas a começar a viver também de forma indiferente a Deus, indiferente ao outro. Então a apatia nesse sentido, ela era contagiosa. A indiferença espiritual, social das pessoas estavam contaminando umas às outras, e eles interpretavam então essa aparente demora de Deus julgar o mal como indiferença da parte de Deus, e começavam a não temer mais as consequências dos seus atos, e começavam a viver de qualquer forma diante de Deus. Principalmente ali no versículo 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Ele vai resumir aqui, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva ou órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem. Então todos esses pecados são denunciados como consequência dessa apatia, desse cinismo ético-moral que o povo estava vivendo. Esse pensamento de que Deus era indiferente à maldade que eles estavam vivendo e fazendo. D, mais uma vez, frouxidão religiosa, só que agora com o sustento da obra do Senhor. No versículo 7 do capítulo 3, eu vou ler o 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação todas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida, enfim, repreendei o devorador por sua causa, e por aí vai. Ou seja, o povo estava retendo para si o que era justo, dar ao Senhor, entregar ao Senhor. A mesma mentalidade dos sacerdotes, dos líderes do povo, que entregava qualquer animal para ser sacrificado, ficava com os melhores para si e entregava os ruins. Esse pensamento da liderança contaminou o povo. O povo, da mesma forma, ficava com o melhor para si e dava para o Senhor só aquilo que sobrava das suas posses, dos seus bens, né? Então, seguindo o exemplo dos sacerdotes, o povo começou a ser assim: para o Senhor vale qualquer coisa, né? E muitos nem davam, né? Alguns davam o resto, outros nem davam. E Deus está dizendo: vocês estão me roubando, não estão reconhecendo a minha mão sobre a vida de vocês. Eu que sustento vocês, eu cuido de vocês. Tragam os dízimos à casa do tesouro, e o princípio aqui é para que haja mantimento da minha obra. Os sacerdotes dependiam do dinheiro das pessoas, era assim que eles viviam, eram sustentados. A tribo de Levi era sustentada por essas ofertas, pelos dízimos que eles traziam, para o mantimento da obra do Senhor, e eles estavam negligenciando esse papel fundamental na vida do povo. E cinismo ético, novamente, a Deus é denunciado no 13, versículo 14, vós dizeis, é inútil servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Ou seja, mais uma vez aquele pensamento: puxa, eu estou aqui me esforçando por fazer o certo, enquanto eu vejo meu vizinho fazendo tudo errado, e eu tenho tanta luta, e meu vizinho que é abençoado, ele tem o último carro, ele prospera no trabalho dele, ele faz o mal, não teme a Deus e é próspero, e eu aqui me esforçando por viver uma vida fiel, e só passando perrengue na minha vida. Então muitos estavam dizendo: é inútil servir a Deus, não vale a pena servir a Deus. Essa é a conclusão precipitada, infiel e cega que eles estavam chegando, e que é denunciada aqui pelo profeta. Veja alguns textos. Eclesiastes 8, do 10 ao 14. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo de que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. É o mesmo princípio: coisas boas acontecendo com gente ruim, coisas ruins acontecendo com gente boa, mesmo contexto. Também isto é vaidade, visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, ou seja, essa aparente demora de Deus agir, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, o que o povo estava falando: inútil é servir ao Senhor. Ainda que o pecador, e aí agora a conclusão de alguém sábio e temente a Deus: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. A mesma conclusão chegou a Asaf, no Salmo 73 que nós lemos, onde ele invejava a prosperidade dos perversos, mas depois, quando olhou para o final, para o dia do juízo, para o último dia, para a sua esperança que ele tinha no Senhor por temê-lo, ele mudou sua perspectiva, porque deixou de olhar para o aqui, agora, para o presente, e passou a olhar para o futuro, para a esperança, para aquilo que é eterno, para o qual nós também somos desafiados a olhar. Paulo vai dizer em Romanos 8,18: tenho por certos que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que vai ser manifesta em nós. Ao invés de olhar para o presente, nós olhamos para a glória que vai ser manifestada, para o futuro, para a nossa esperança que ninguém pode tirar de nós, que Cristo conquistou na cruz. Josué 24, ele vai dizer: escolham hoje quem vocês vão servir, se a Baal, se a Deus, e ele vai dizer: eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Decidam-se. Parem de viver essa vida espiritual morna que vocês estão vivendo. Decidam-se, despertem-se do sono. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele, num contexto de opressão mundana também, onde existia forças tentando afastar dos caminhos do Senhor, existia toda essa mentalidade que existe hoje, ele se posicionou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como líder, deu exemplo para o povo. E o povo, se você continuar lendo, vai falar: longe de nós abandonarmos o Senhor. O povo foi atrás. Então, a mudança começa em nós, da nossa decisão de servirmos ao Senhor. E que mesmo que todo mundo faça errado na nossa volta, a verdade continua sendo verdade, mesmo que ninguém a faça. Abrace-a, sirva ao Senhor. Ele não é cego, Ele está atento a sua vida, o Senhor que vê. Lamentações, não vai dar tempo para a gente ler, mas depois anote esse versículo, você lê em casa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, grande é a sua fidelidade. Jeremias vai começar a falar ali, um texto muito pertinente relacionado a isso que temos visto, de uma aparente demora de Deus de julgar o pecado, de um sofrimento presente que contrasta com a glória futura. Depois você lê em casa. E terceiro e último ponto, o julgamento iminente sobre a decadência moral e religiosa de Judá traz uma distinção entre o justo remanescente que Jafé abençoaria e a nação rebelde que por ele seria amaldiçoada. Então o juízo de Deus sempre vai distinguir o bom e o mal, aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Então, nesse sentido, o dia do Senhor, o dia final, é um dia que vai ser tristeza para os ímpios e alegria para os justos. Então, essa mensagem de basicamente todos os profetas, com Malaquias, não é diferente. O Senhor distinguirá o justo do ímpio no dia do seu juízo. Olha o que diz 3:16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. O Senhor está atento, Ele está ouvindo a súplica do justo. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o filho que o serve. Veja aqui, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O dia que está sendo trazido vai demonstrar essa diferença. A diferença de como Deus trata os seus filhos para a diferença de como Deus trata o ímpio. Naquele dia, essa diferença vai ficar clara e evidente. A diferença de como Deus olha e trata os seus filhos que se achegam a Ele pelo sacrifício de Jesus e aqueles que o desprezam pelas suas obras malignas. Seu juízo significará grande alegria para o justo e profunda penúria ao injusto. 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. É total, não tem mais misericórdia, não tem mais graça, é juízo total. É isso que está dizendo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É interessante, bonita essa ilustração. Assim como o bezerro que é solto sai pulando pelo campo, assim seremos nós naquele dia, com a alegria que aquele dia trará para nós que esperamos no Senhor, para nós que descansamos no seu nome. Para nós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vem, Senhor Jesus. C. Deus exorta toda a nação para que se lembrem e retomem a aliança. É um breve trecho, um versículo, falando para o povo voltar à lei de Moisés aqui. E por fim, a promessa para a nação é o ministério profético futuro, que trará as futuras gerações de volta para Deus,
antes do derramamento de juízo do dia do Senhor. Então a promessa é justamente a vinda de João Batista, que prepararia o caminho para o Senhor, que de fato iria fazer essa obra bendita no meio do seu povo. Então é assim que termina, é falando daquele que prepararia o caminho para a vinda do anjo da aliança, do mensageiro da aliança, que é o Senhor Jesus. Ele vai dizer assim, 5 e 6, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Só para você entender essa parte que ele fala de Elias. Elias aqui é associado, a figura de Elias, ela tipifica João Batista, tá bom? Veja aqui a ligação que a palavra faz sobre Elias e sua relação com João Batista. Lucas 1, 15 a 17, pois quando o anjo fala a Zacarias, que seria o pai de João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Veja a conexão, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então ele cita aqui, converter o coração dos pais aos filhos, é citado aí. Então há uma clara conexão de Lucas 1 com Malaquias 4, tá bom? Uma clara conexão. Ainda Mateus 17, 9 ao 13, aqui acontece depois do monte da transfiguração, onde Jesus é transfigurado, encontra com Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João vislumbram aquele momento, e depois fala assim, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois os escribas, é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não os reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Enfim, então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Esse versículo conecta, João Batista a Elias, e ao passo que para alguns teólogos dá a entender, esses teólogos vão dizer que dá a entender que a vinda de João Batista não cumpriu totalmente essa palavra de Malaquias da vinda de Elias, e que apenas cumpriu parcialmente, e que de fato Elias vai ser enviado no futuro, para de alguma forma ser usado como mensageiro do Senhor, tá? Então existe alguns que vão dizer isso, que João Batista cumpriu parcialmente, isso daqui, e que vai vir Elias no futuro, para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então existe também essa conexão que alguns fazem, mas esse é assunto para outro dia. Então, irmãos, que Deus nos ajude a aprender com o erro do povo passado, para que a gente também não incorra nos mesmos erros, para que a gente de fato possa buscar o Senhor com um coração sincero, íntegro e fiel, amém? Que possamos dar o nosso melhor para o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar, e assim nós estamos encerrados aqui